marcou o sinal da Gaúcha, Esportes ao meio-dia a partir de agora, exclusivamente em outras plataformas. A partir do 12h25 a gente volta para o FM para falar muito de dupla Grenal. Final de semana de jogos, no sábado o Internacional enfrentando o Cuiabá e no domingo a reestreia de Renato comandando o Grêmio na partida contra o Vasco, jogo 4 da tarde na Arena. Bom, no programa hoje temos André Silva, Simon Bianchini, Diogo Olivier, daqui a pouco tem um comentário de Pedro Ernesto Denardim e são muitos assuntos pra gente abordar. Diogo, não que seja uma surpresa, mas agora sim, né? A final da Libertadores está definida entre Flamengo e Atlético Paranaense, Diogo. E sabe que eu tava vendo, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Eu tava, assim, olhando, repercussão, redes sociais. Eu tava vendo ali, assim, para acrescentar um elemento, né, nessa supremacia que é muito financeira, assim, do país, moeda e tal. Os argentinos sempre tiveram muito mais títulos de Libertadores, né? Agora a gente já está em 24-22, somando o título brasileiro que vai ser esse ano. Quer dizer, a gente tinha um cenário que antes era completamente castelhano, tanto que a Libertadores era assim, uma Copa, não se mira, não se mira, se toca, não se mira. Isso. E aí daqui a pouco a gente está vendo o Brasil virar o dono da Libertadores, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá, provavelmente os argentinos não serão os maiores vencedores da Libertadores, né? Boca, River, aquela história toda que a gente, enfim, a vida inteira discutiu, e o Brasil vai passá-los, né? E aí a gente vai ter um ponto de corte, assim, de que realmente tem uma virada no futebol sul-americano. E o atual recorte, né, dos últimos 5 anos, ele é perfeito, né? Só o River conseguiu terminar com a hegemonia brasileira. Naquela final argentina, River e Boca. E aí cabe lembrar, né, Diogo, que nas semifinais daquela Libertadores, por pouco não deu uma final brasileira, porque Grêmio e Palmeiras foram eliminados por River e Boca naquela semifinal. E os dois eram favoritos. Bom, o Grêmio ganhou no Monumental, né? O Grêmio ganhou no Monumental e foi eliminado da maneira como foi na Arena. E o Palmeiras tinha muito mais time que o Boca naquele enfrentamento Palmeiras do Filipão. A gente tem assim agora de 60 a 22, 25 títulos da Argentina, 22 do Brasil, contando o que a gente vai ter esse ano. Uruguai 8, Colômbia 3, Paraguai 3, Chile e Equador 1 cada. Mas se a gente for pegar assim um recorte da virada do milênio, pega um pouco o fim daquela hegemonia do Boca, lá com o Macri, que depois foi presidente. Aí a gente começa a ver mais títulos brasileiros, São Paulo, o Inter... depois o River que estava muito mal, tem um momento ali com o Galhardo, com o Galhardo, mas a gente sempre vai tendo mais times brasileiros chegando, inclusive como vice, né? E agora a gente chega nesse momento, se a gente for pegar 30, 40 anos atrás, era uma distância absurda. Assim. Eles tinham os argentinos o dobro. Até pela questão histórica, né? Como o brasileiro demorou a olhar para a Libertadores como uma competição prioritária, né? Para Copas, a gente nem tinha esse universo de Copas, que os argentinos, o placar agregado é uma coisa recente para nós, né? A gente achava estranho os argentinos daqui a pouco num jogo, no mata-mata, perdiam um jogo e tinha uma festa incrível, que eles aprenderam a não enxergar o segundo jogo como... assim, sem estar conectado com o primeiro. E aí agora a gente tem uma mudança importante, porque eu acho que esse é o caminho, né? Não vai mudar de uma hora para outra, assim, a tendência é a gente ter sempre brasileiros chegando e a distância é cada vez maior, né? Cada vez maior nossa para principalmente os times argentinos. Aí tem a questão da economia, questão de investimento, questão de como eles hoje estão se readequando a isso. A gente falava essa semana aqui sobre isso, Diogo. Hoje o América Mineiro, ele consegue tirar um jogador do Boca, do River, na questão econômica. O América Mineiro tem essa condição, né? O Boca e o River não perdem jogadores só para Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e para a dupla Grenal. A diferença é muito grande. Esse é uma outra questão, assim, porque a gente sempre teve os outros grandes da Argentina, o Racing, que tem uma torcida extraordinária, gigante, o Estudiantes... Independiente, o Rei de Copas na Argentina, eles sempre confrontavam, era hegemônico, eles tinham força. E aí esses times, que são enormes, eles parecem, não quero ser definitivo porque o cenário, enfim, vai mudando muito, parece que eles entraram numa levada meio Nacional e Penharol, assim, sabe? Eles não têm mais a mesma capacidade financeira. A Argentina está se reduzindo a Boca e River. São Lourenço também teve um episódio no ano. Se contentar com o cenário local é muito perigoso. A gente falava sobre a dupla Grenal, né? É muito perigoso. O campeonato aqui ia ser melhor que o outro. Trazer essa realidade para nossa aqui, a gente colocar a lupa aqui no Rio Grande do Sul. Isso é muito perigoso. Eu vi vocês falando essa semana, Felipe, e acho que era o Léo até que estava no programa, e o pessoal meio que, não vou dizer se revoltou ou se revoltou,
começaram a criticar algumas afirmações que vocês fizeram no programa. Sim. A gente estava discutindo o Vitor Pereira na Expo. Mas o torcedor da dupla Grenal que não concorda com isso, é um direito de não concordar, mas a gente está aqui para tentar alertar e, né, enfim, porque não ter a visão só aquela casinha de Grêmio e Inter, Diogo, é assim, ó, o Grêmio e Inter, ao invés de se contentar em ser maior um que o outro, eles podem tentar, só de parâmetro, tentar ser maior que o Atlético Paranaense, que já não são, né? Só isso. A gente já foi ultrapassado. Grêmio e Inter tem mais torcida que o Atlético Paranaense, eu não vou discutir. Esse vai demorar um pouco. Tem mais história, tem mais título, tem tudo isso eu sei, mas não tem mais estrutura. André, hoje o grande time da região sul é o Atlético Paranaense. É o Atlético Paranaense. Não é esse ano só, né? É isso. Não, já é de uns ele veio aqui no Beira-Rio, ganhou uma Copa do Brasil. Na fase anterior, ele elimina o Grêmio nessa mesma Copa do Brasil. Exato. A gente tinha sempre uma imagem quando o Thiago Nunes é campeão da Sul-Americana, puxa, olha só o trabalho que fez o Thiago Nunes, que foi excelente, de fato, não tem dúvida nenhuma. Mas a gente achava muito assim, puxa, o Thiago Nunes, olha só o que ele... Um cara que faz isso com o Atlético. E aí depois a gente vai vendo que vai passando treinadores. Até o Valentim acabou pegando no meio do caminho, mas ganhou. E aí agora o Filipão, que no Grêmio não conseguiu dar resposta, a gente vê, de alguma maneira o Fortaleza tem isso também, né? O Rogério Ceni, puxa, o Rogério Ceni, bom, aí vem um outro técnico que também dá resposta. Tem alguns clubes que estão mudando assim de verdade o cenário do futebol brasileiro por estrutura, né? O Atlético primeiro, claro, por estar na região sul, e o Fortaleza também. O Atlético começou lá atrás, né? No começo dos anos 2000, tu vai lembrar bem disso, o Gamba acho que também, porque a gente pegou, eu não te incluí, sabe, que é o mais novo aqui dos quatro, de a gente fazer seleção brasileira no CT do Atlético, que era a grande novidade, que naquela época tinha ultrapassado da Toca da Raposa, que era o mais famoso do Brasil, do Cruzeiro, dos anos 80, e ali eu lembro de seleção do Filipão se preparar ali para eliminatórias, para a Copa do Mundo, treinar por ali, o Atlético já campeão brasileiro em 2001, que é o primeiro vez que o Atlético bota a cabecinha para fora, depois vem aquele ano de pontos corridos que ele perde para o Santos o campeonato, mas liderou quase todo o ano, que é o ano do Washington. O Atlético já tem aí 2 décadas fazendo isso, ameaçando. E agora ele definitivamente fincou o pé. Claro que acelera a partir do estádio, né? Que é um estádio privado, incrível, teto retrátil, enfim. Mas a gente já tem assim uns 20 anos de passo a passo do Atlético Paranaense. Um projeto, né, sendo consolidado, né? Aos poucos. Ele faz aquela final de Libertadores contra o São Paulo. Ele tinha menos time que o São Paulo, nem jogou aqui no Beira-Rio, porque não tinha nem estádio. Jogou no Beira-Rio, porque a Conmebol não deu autorização para que o jogo fosse realizado em Curitiba. E muita gente ficou naquela, mas o Atlético, porque a gente fica muito nisso ainda, até por aspas, culpa algumas coisas do próprio clube. De que é o time do Petralha, é o time que é fechado demais, mas o Atlético Paranaense é um clube muito organizado e que foi tomando. Ele tomou um espaço que deixaram são coisas distintas, diferentes, né? Exato. A antipatia. É que às vezes as pessoas confundem. É isso. E aí não olham o trabalho que os caras estão fazendo. A antipatia com o Atlético personalizada na figura do Petralha faz com que a gente esqueça de olhar ali para a estrutura. É um clube consolidado hoje. A premiação do Atlético Paranaense nos últimos anos, com conquistas de Copa Sul-Americana, conquista de Copa do Brasil, mais uma vez chegando à final da Libertadores. Revelando jogadores tipo Bruno Guimarães e Renan Lodge, só para citar 2 que vende. Mais de 360 milhões nos últimos 5 anos, sem contar a premiação que vai pintar esse ano até o final do ano. Imagina, quase 400 milhões de reais só em premiação. Não, e revelando alguns jogadores, e quando ele fez essas vendas aí todas, ele não saiu contratando jogadores caríssimos para dar uma resposta para a torcida. O Renan Lodge foi o Márcio Azevedo. Imagina. Já tinha passado por lá. O Petralha tem um sonho, né? Até o centenário do clube é 2024, ser campeão mundial. Até fui buscar mais detalhes sobre isso. Ele tá a um jogo de jogar o Mundial. Ele deu uma declaração reafirmando isso. No começo desse ano, estou buscando aqui na CBN de Curitiba, o Atlético quer ser campeão mundial e o maior formador de atletas. E ele colocou esse prazo não só pelo centenário do clube, mas também por conta da modernização da Arena da Baixada. Que, como vocês frisaram lá atrás, era um estádio já moderno para o padrão anterior do futebol brasileiro, mas o Atlético aproveitou a onda de reformas no Brasil, de estádios para a Copa do Mundo de 2014, para melhorar ainda mais. Eu não cheguei a visitar a antiga Arena da Baixada, mas a gente pega alguns outros exemplos de gestão.
o nome do estádio, o primeiro estádio a ser vendido com nome no Brasil, pelo que me recordo. Kyocera Arena. Exatamente. Kyocera Arena, Atlético Paranaense. Não decolou. Ainda com o name decolou, right. Mas lá atrás, há 20 anos, o Atlético tentou. Tem toda uma estrutura, está numa final de Libertadores da América de novo, e tem um elemento que a gente discutia muito ontem aqui, e vai ser pauta, Diogo, das discussões que envolvem essa final de Libertadores. Estamos falando de uma final em jogo único, em Guayaquil, né? Fosse o cenário de ida e volta, daqui a pouco um segundo jogo no Maracanã, esse favoritismo que hoje já é do Flamengo, ele seria muito maior, mas o jogo único e o Filipão estrategista, cirúrgico, olha, o Atlético tem chance, gente. Tem chance. Não, o jogo único aumenta demais a chance do Atlético Paranaense. Eu tenho uma dúvida apenas de que tem uma figura muito forte, que é quase uma, entre aspas, ditadura no Atlético, né? Que é o Petralha, que tem resultado, a gestão dele para o clube é boa. Eu fico assim, pensando, quando ele não estiver mais lá, assim, quando se tiver uma outra forma de comando do Atlético, de forma associativa, como as coisas serão resolvidas, né? Porque ele toma decisões que é difícil de imaginar num outro cenário de que não tem, sem uma pessoa mandando, né? Exato. Olha, não tem transmissão em TV de jogo, não tem mais. O ingresso vai ser mais caro, vai ser assim. Né? Ele toma campeonato estadual, meninos da base, ele decide sozinho, não tem conselho, não tem nada. Eu não sei se quando ele sair de lá, se quando isso for diferente, se esse tipo de decisão que acabou dando resultado vai dar certo, porque ele está tomando decisões desportivas que estão dando certo, centralizadas nele, mas dali a pouco ele pode tomar decisões erradas, né? Deixa eu sair da Libertadores e abordar com vocês outra competição internacional, a Copa Sul-Americana, que ontem definiu seu primeiro finalista, o Independiente Del Valle, que no agregado fez 6-0 no Melgar, que eliminou o Internacional. 3-0 no Equador, 3-0 no Peru. Del Valle é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. E aí, o torcedor colorado, diante desse resultado, ele tem uma ferida que ela é reaberta, porque o Internacional é eliminado para esse Melgar sem sequer fazer um gol no time peruano. É eliminado nos pênaltis no Beira-Rio. O que o resultado agregado do enfrentamento entre Del Valle e Melgar escancara pro Inter, na tua opinião, hein, Diogo? Eu acho que escancara que tem uma questão mental ali no Inter. Tem uma questão mental. O Inter passa aquele episódio e ele consegue se soltar e jogar bem, jogar bom futebol, nos pontos corridos, vai, enfrenta todo mundo. O Inter foi eliminado nos pênaltis, na verdade, né? Ele até não foi bem, claro que não foi bem, não fez gol contra o Melgar e tal, mas tem um episódio individual ali nos pênaltis, né? São erros individuais. O Edenilson faz gol em pênalti, ele era elogiado como um grande batedor. Disputava com o Rafael Veiga, né? O grande batedor de pênalti do Brasil. Bateu semana passada e acertou. O próprio Tyson é um cara experiente, né? Mas aí vem aquele passivo acumulado que acaba entrando nos que chegam, né? Porque é uma coisa do clube, vivendo aquele dia, a responsabilidade, a pressão. Eu não tenho nenhuma dúvida que muito, se não mais da metade, muito mais, foi cabeça. Muito mais do que parte tática, do que qualquer outra coisa, que acabou travando o Inter nesse momento contra o Melgar. Pois é. André, e aí não tem como, né? O torcedor colorado olha pro jogo de ontem e fica ali pensando como é que o Inter não tirou o Melgar e não fez um gol no Melgar. Digamos que tivesse o jogo no Peru, André, quem foi melhor em campo? O Inter. Daniel! O Daniel foi o melhor em campo. O Inter, que eu digo, que eu quiser, o Inter, quem teve o Inter teve a bola do jogo. Teve a bola do jogo. Apesar das defesas do Daniel, a chance mais clara é aquela do Edenilson. Do Edenilson. O Daniel foi o melhor em campo. O Daniel, o Internacional. No Beira-Rio, o Inter erra um gol com quantos segundos? 30 Romero segundos. Tropeça na bola com 30 segundos. É isso. Sabe, umas coisas assim, e óbvio que o torcedor vai lembrar disso, vai ficar martelando. Me passa muito essa fase do Inter que o Diogo pegou bem, eu acho, e concordo muito com ele da questão mental. É o período que o Grêmio ficou sem ganhar, Diogo. Até o Grêmio ganhar a Copa do Brasil com o Renato. O Grêmio teve várias semifinais dessas Copas aí, ele tropeçava. O Grêmio perdeu nos pênaltis pro São Lourenço numa quarta de final de Libertadores. Aquela Copa do Brasil pro Palmeiras, rebaixado posteriormente. Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro próprio Atlético do Paraná com o Renato, perdeu uma semifinal, 2013. O gol do De La Torre, perde lá 0-0 aqui. É a mesma história, é um mental, tu tá ali com um passivo que não é teu, mas enfim. E eu lembro de entrevistar jogadores naquela época, e os jogadores dizerem assim, eu acho que uma vez quem me disse isso foi o zagueiro Rodolfo até. A gente não estava aqui
nesses 15 anos, mas a gente carrega o peso dos 15 anos sem ganhar. Claro que sim. Por mais que mude o grupo, a energia tá ali, o peso. Porque o torcedor é o mesmo, a cobrança do torcedor é essa. Isso, ele vê a camisa. E qual é a cobrança? Para o Internacional voltar a ser protagonista. Isso. E a competição possível de ser conquistada. Gente, tem tudo para a final da Sul-Americana ser entre o Del Valle e o Atlético Goianiense, que fez 3-1 no São Paulo na ida e é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Só que ressalva tem que ser feita. O Independente Del Valle tem um projeto bem estruturado há um bom tempo. Perfeito. Já foi finalista de Libertadores, já ganhou essa mesma Sul-Americana, já tirou gigantes como o Grêmio ano passado da pré-Libertadores, então há um projeto interessante. Tens absoluta razão. Só tem uma vírgula aí, o Inter não perdeu pro Independente Del Valle, o Inter não chegou. Perdeu pro Melgar. A gente até entendeu, o Del Valle, ok. Porque o Inter sequer conseguiu enfrentar o Del Valle. Mas eu estou enaltecendo o Del Valle, que aposta uma filosofia de trabalho, uma metodologia. Eu acho que sim, a gente não será acaso. Tem que enaltecer o Del Valle. Aliás, o Miguel Ángel Ramírez, esse técnico do Inter, logo após a classificação, tuitou. Trabalhou lá, né? Trabalhou lá, já vou ler o tweet dele, aqui do Martin Anselmo, é o técnico. No segundo trabalho dele, autoral, como treinador. Mas diz muito sobre o Del Valle, ok, concordamos todos, mas também diz muito sobre a fragilidade do Melgar, que o Inter não eliminou. Gente, semifinal de Copa Sul-Americana e um time se classifica 6-0 no agregado. 6-0 no agregado. Tem méritos do Del Valle, claro que tem. Mas o adversário é muito frágil e esse adversário, o Inter, não fez um gol. E aí o Ramírez colocou o seguinte, ele coloca lá, e o meu, e ele botou 2 emojis ali, 2 coraçõezinhos e a bandeirinha do Equador. Parabéns, Independiente Del Valle, por essa nova final de Copa Sul-Americana. Esta equipe forjou algo especial por muitos anos. Mantenham-se fiel ao que te faz um clube diferente. É o tweet do Miguel Ángel Ramírez celebrando mais uma final de Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Pode enfrentar o Atlético Goianiense ou o São Paulo na grande decisão. Hoje tem a definição. O Simon citou agora que o Del Valle é projeto e a gente sabe, a gente já discutiu muito o projeto Del Valle quando o Ramírez trabalhou aqui e acabou fracassando no Inter. A gente estava discutindo antes o Atlético Paranaense até tomando a dupla como parâmetro. Vou pegar uma coisa que o Atlético Paranaense faz, que é uma decisão do clube, e que se fizer aqui no Rio Grande do Sul não vai dar certo. A gente citou vários jogos, que é a questão do campeonato regional, estadual. O que faz o Atlético Paranaense? Joga com Sub-23. Aí vai jogar Atlético Paranaense e Coritiba. Vai jogar o Sub-23. Corre risco de perder? Corre. Vai jogar. Toma pancada, toma. Vai. O Atlético Paranaense, ele já fez, eu lembro de... Ou ele faz né? Ou ele faz a pré-temporada aqui, ou ele já foi para a Europa, eu lembro dele jogando o torneio em Marbella, na Espanha, fazendo pré-temporada, mas ele se prepara para Campeonato Brasileiro e Copas, e ele está tendo resultado. E ele não sucumbe. E não é agora, já tem uns 4 anos, ele não sucumbe a pressão de que tem que ganhar. Tu é obrigado a ser campeão paranense. Se eu não ganhar, paciência. Na verdade, ele estabeleceu o seu próprio calendário. O calendário é cheio, é difícil, porque são muitos campeonatos. Ele abriu mão do seu. E ele fez o seu calendário. O problema é o estadual, ele também não joga. E do Sub-23 deles saíram, a gente já citou aí, o Lodge, o Bruno Guimarães, esse goleiro agora, o Bento. Há pouco a gente estava falando de distância, né, do futebol brasileiro para o argentino, nós aqui no Rio Grande do Sul nos distanciando do centro do país, mas olha o Paraná. Um clube está fora de série, que é o Paraná. O outro está lutando para não cair, que é o Curitiba. Olha a distância que se estabeleceu no Paraná do Atlético Paranaense para os seus rivais. Porque o Atlético soube trabalhar. É mérito total do Atlético, né? É que não é o primeiro campeão brasileiro foi o Curitiba. Não é um episódio estadual, assim, porque... Que tem até mais torcida. É que no Paraná a gente tem muitos torcedores ainda de São Paulo. No interior, por exemplo, os torcedores torcem muito para times de São Paulo. É a região dos gaúchos e mais para cima é a região dos paulistas. A torcida do Atlético, até do Curitiba, ela se concentra mais na capital. Isso é um fenômeno que não existe aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é todo mundo colorado e gremista em qualquer lugar. Então, assim... Inter e Grêmio tem essa sustentação que os clubes do Paraná não têm. Já tem até discussão se o Paraná daqui a pouco não pode fechar, porque, enfim, perdeu o trem da história e tal. Tem só um gancho em cima, dá uma informação de ontem. Qual hoje é o principal adversário do Grêmio na briga pelo G4 da Série B? Londrina. Londrina ontem oficializou a troca do mando de campo. Sai de Londrina e vai para Cascavel.
cidade colonizada por gaúchos. Legal. Muitos gremistas Renda. colorados. Renda, vai de olho na renda. Diz que o seu estádio está inviabilizado por conta de reformas, mas chama atenção no último terço do ano tem essa reforma no estádio. Mas aí é o seguinte, então Gramado. vou dizer... E a menor folha da Série B. Não, é isso. É que o Londrina disputa com o Grêmio, mas disputa mais com o Vasco, né? Eu vou dizer aqui, ó, eu vou dizer por minha conta e risco, tá? Até porque eu conheço Londrina, fiz o pré-olímpico inteiro da seleção do Luxemburgo e conheço os dois estádios da cidade. Nuno Leão Maia foi presidente e técnico do Londrina. Exato. Eu conheço os dois estádios que tem na cidade. O do Café, que é o estádio do Londrina, que é o principal, que é um estádio municipal, estádio Jaci Scaf. E conheço o estádio onde a seleção treinava e o Londrina já jogou, que é o estádio antigo, Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, tá? Que é um estádio pequenininho. E aí um outro detalhe. Se o Londrina não vai poder jogar no seu estádio, por essa questão, ele poderia jogar na sua região para sua torcida. Sabe onde? Em Maringá. Fica a 100 quilômetros. Ele vai jogar em Cascavel. Se ele quisesse beneficiar o seu público e não fosse a grana, porque esse jogo obviamente está indo por empresário e por grana para Cascavel, porque lá vai encher com gremistas, ele jogaria do lado da sua cidade. E ali tem um estádio grande, onde a seleção brasileira já inclusive jogou, que é o estádio Willie Davis. Ele vai jogar na outra cidade, por isso. O Grêmio fez pré-temporada entre Londrina e Maringá fazendo amistoso. O Londrina deve estar pensando que se por acaso acontecer algo que não vai acontecer, mas se acontecesse... Quando é esse jogo? Sobrenatural de Almeida e o Londrina subir, ele não tem condições nenhuma de suportar a Série A. Não tem mesmo. Aliás, assim. o projeto do Londrina sempre caiu. O projeto do Londrina sempre foi, e ele não esconde, o Londrina é permanecer na Série B. É do Malucelli, né? É do Malucelli. E o projeto sempre foi esse. Jogar a Série B para ficar na Série B. Nem tá nos planos do Londrina o acesso, mas é aquilo, né? Teve o Cláudio Tencati, foi técnico, acho que uns 7 anos lá, né? O mais longevo técnico do futebol brasileiro durante um bom tempo. Foi uma cultura empresarial, assim, de bastante tempo ali. Quando essa rodada, Simon? 36ª. Eu tava olhando. Antepenúltima. Até lá. 35ª. Já confirmo aqui. Até lá o Grêmio tá com acesso matematicamente assegurado. É o 6º jogo na sequência. De agora em diante. Pode ser até o jogo do acesso. Pode ser o jogo do acesso, é verdade. Ó, sequência do Grêmio, tá? Vasco, depois Novo Horizontino, interior de São Paulo, Sport em casa, Sampaio Correia fora, CSA em casa e Londrina no Paraná. Dia 8 de outubro, daqui a um mês. O Londrina, nesse momento, ele tá disputando com o Vasco, né? Porque, inclusive, nessa rodada, a situação pro Vasco pode ficar dramática. Quem é que o Londrina pega nessa rodada agora? Ou já jogou? Londrina joga em casa contra o Chapecoense. Chapecoense, tá? Esse jogo é sábado? Confirma aqui, eu acho sábado. Um dia antes. Fica um ponto do Vasco. É isso. O que a tendência é o mesmo caso do Inter, que joga com o Cuiabá, que se ganha passa o Flamengo e o Corinthians, e eles têm o pepino no domingo. Ele vai bater em 44 se ele ganha da Chape. Ele vai ficar um ponto atrás do Vasco se o Grêmio ganha do Vasco domingo na Arena. É isso aí. Tá lutando por vaga? Tá lutando por vaga. O Vasco do Jorginho agora. Estreia do Jorginho agora, né? Que já disse que quer ficar bastante tempo lá, já tá pensando no Vasco SAF ano que vem. Porque chegou a circular no Rio durante um tempo ali, sem confirmação, né? E depois não foi adiante. De que o Renato poderia ser o nome para o Vasco SAF. Eu lembro, falou dinheiro, muito, investimento, fazer um grande time. Uma outra história, né? Renato no Rio, onde ele curte e tal. Mas isso não existe mais agora. Pelo menos nesse momento essa informação arrefeceu. E o Jorginho assumiu, dando entrevista, dizendo que pensa sim não ficar só até o fim do campeonato e assumir um projeto que talvez fosse o projeto da vida dele, né? Porque ele tem pego sempre clubes com menos poder financeiro, sem condições de ir adiante e engrenar a carreira dele de técnico. Se tiver realmente um projeto respaldando o Jorginho, né? Tem tudo para... Bom treinador, ele não parece ser, porque ele tem conseguido fazer bons resultados. Ano passado com o Cuiabá. Curitiba, ele já fez um bom trabalho no Curitiba. Figueirense, anos atrás. Também. O Atlético Goianiense demitiu ele imaginando que ele fosse ser campeão brasileiro, só pode, porque botou na semifinal do Sul-Americano. Virtual finalista da Sul-Americana, né? Aliás, Diogo, a gente já está indo pro FM, mas eu quero te ouvir. São Paulo reverte a vantagem hoje, 3-1 na ida. Ora, claro que é possível, né? É o São Paulo, é o Rogério Ceni, independentemente do time, que é absolutamente instável, né? O time não passa confiança alguma, né? Mas se tu pensar em Morumbi lotado e o que o Rogério Ceni representa para o São Paulo, camisa... Não pode cravar que não consegue, pelo menos, levar para os pênaltis, por exemplo. É o mesmo cenário que foi Corinthians e Atlético Goianiense na Copa do Brasil, né? Com 2 gols de vantagem e o Corinthians em casa reverteu. Porque ainda que o Corinthians seja mais time que o São Paulo. A tendência, Diogo, é de esse São Paulo encarar dias terríveis. Imagina uma eliminação hoje,
uma confirmação de eliminação semana que vem para o Flamengo na Copa do Brasil, resto brasileiro, onde ele é 14º colocado. É o grande que hoje está lutando para não entrar no Não sei se não sai o Rogério. Já se fala nisso, inclusive, né? Claro que daí eu imagino o Atlético Goianiense deve ter aprendido com o Corinthians, né? Foi só se defender, linhas lá dentro do gol, acabou entregando o resultado. E o São Paulo tem muito do Inter, viu? O emocional é muito pesado. Muito pesado. Ganhou o Campeonato Estadual, mas aí Palmeiras protagonista, Corinthians também. Vamos lá, gente, fazendo a transição, voltando para o FM com Esportes ao meio-dia para falar muito de dupla Grenal. Esportes ao meio-dia. Dupla Grenal, análise e atualização em tempo real das notícias do futebol. Parceria, Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Felipe Gamba. Meio-dia, 25 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, André Silva. Bom sábado, Gamba, para o Inter assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vencendo o Cuiabá, o Inter será vice-líder, no mínimo até o domingo, porque ele vai ultrapassar o Corinthians e vai ultrapassar o Flamengo, que jogam no domingo. O Corinthians clássico contra o São Paulo no Morumbi e o Flamengo em Goiânia contra a equipe do Goiás. Uma vitória do Inter e 2 empates dessas equipes e o Inter será o vice-líder. Mas, repito, vencendo sábado, dorme na vice-liderança e aí joga, né, a pepino, a bomba, enfim, para os adversários tentarem recuperar estas 2 colocações no domingo. O time está confirmado pelo Mano Menezes, que ontem fez treino aberto e hoje pela manhã fechado, mas ele mesmo ontem, em conversa com os repórteres durante o treinamento, né, confirmou que a única troca será Alan Patrick na vaga de Carlos de Pena, que está suspenso. No mais, ele não mexe na estrutura e mantém Maurício, mantém Johnny e mantém Wanderson mais à frente. O time do Inter está confirmado para este jogo de sábado no Beira-Rio. Pergunta para o nosso convidado Diogo Olivier. Sim, há riscos nesse jogo de sábado, 4h30 no Beira-Rio, Diogo? É futebol, né? Claro que tem riscos. O Cuiabá é a pior defesa, ou melhor, a melhor defesa do campeonato, é curioso isso, e o pior ataque. Assim, se fosse campeonato de defesa, G4. Se fosse campeonato de ataque, estava rebaixado. Né? Em 10 jogos ele chegou a não fazer gol nenhum, inclusive. Né? Então é um time que sabe se defender, e a gente sabe que o Inter tem problemas para propor jogo contra times de linhas baixas. Né? Isso aí já vem de algum tempo. Embora agora o Mano com mais tempo esteja tentando colocar elementos de proposição, e a presença do Alan Patrick é importante nesse sentido, né? Porque ele consegue virar jogo, decide que vai jogar pelo lado direito, encaminhar a jogar pelo lado esquerdo, enfim. Espera os caras passarem para não errar o passe, ele tem mais essa lucidez. Claro que tem risco, né? Sempre tem risco. Agora, se o Inter... Na verdade, eu acho que a vida do Inter não é... O Campeonato Brasileiro, para mim, está decidido. A Libertadores decidiu o Brasileirão. Palmeiras é campeão. Plenamente. Olha o Inter, quando ele começa a ter uma semana de treinos, não tem viagem, recupera todos os jogadores, contra o Corinthians estavam todos à disposição. O Corinthians tinha ali o Fausto Vera, se não me engano, que vinha de 9 partidas seguidas. Né? Ele seria poupado se o Duqueiroz não tivesse lesionado. E o Vitor Pereira assume que errou o planejamento para o jogo contra o Inter. Renato Augusto teve que ser poupado, enfim, no segundo tempo caiu o rendimento. Enfim, agora a tendência do Palmeiras, com um treinador experiente, não é se esvair mentalmente, até porque tem títulos aí de lastro. Ele vai se reagrupar e ele tem uma grande imagem no Campeonato Brasileiro, ele vai sobrar no Campeonato Brasileiro. O vídeo que o Palmeiras divulgou da conversa com Abel Ferreira, com os jogadores, após a eliminação para o Atlético Paranaense, dão exatamente essa dimensão. São 13 finais que o Palmeiras tem daqui pra frente, com uma margem de 7 pontos sobre o segundo. Tendência é melhorar, inclusive, assim. Agora vai ganhar de todos os jogos. Com folga, né? Então eu acho que o título brasileiro, o Inter não tem que pensar nisso. O Inter tem que jogar jogo a jogo e pensar em dar um calendário de grife para, enfim, com o treinador passando de uma temporada a outra, Mano Menezes,
ele conseguia, a partir de uma base, acrescentar jogadores, tentar não perder vendendo outros, e aí no ano que vem tentar ser protagonista, se não no Campeonato Brasileiro, em outras competições. Mas eu acho que o Inter ficar pensando em título brasileiro é algo assim tão distante, só vai colocar uma pressão que não precisa nesse não momento. é recomendável. O principal destaque do Grêmio, Simon Bianchini. São 2, Gamba, isso porque a torcida do Grêmio está mobilizada. Desde ontem o clube trabalha com uma expectativa chegando à casa de 50 mil espectadores para essa reestreia de Renato Portaluppi. O clube já oficializou hoje pela manhã, comunicado para a imprensa, mais de 33.600 ingressos vendidos, a projeção entre 48 e 50 mil espectadores. Então, a torcida vai atender o pedido de Renato e vai às arquibancadas para tentar incentivar o Grêmio em 5 das 10 partidas que o Grêmio considera para conseguir o acesso. O Renato foi muito claro no vestiário que o Grêmio precisa de 5 vitórias, 5 decisões para conseguir o acesso, e depois é outra história. Até ele não descarta liberar os jogadores, já que o grande objetivo estará alcançado. Bom, tem uma situação interessante. A partir de hoje, depois de 2 dias de conversas, de instruções básicas, a partir de hoje começa a surgir o time. Mão na massa. O time vai ser esboçado pelo Renato. O treinamento vai ser fechado. Ontem, Gamba, eu chamei a atenção em Esportes ao Meio-Dia, e é uma situação possível. Porque o jogador que é o favorito para aparecer como novidade com o Renato é o Tassiano, que já foi ponta, já foi volante, já foi meia e lateral direito com o treinador. Renato elogiou esse jogador na sua apresentação para a imprensa. Ontem ele formou um tripé de meio campo, um pouco mais à frente com o Bitelo e mais recuado o Lucas Leiva. Só que na outra equipe, espelhado com o Lucas Leiva, Vila Sante, dando uma ideia que ele considera Vila Sante e Lucas Leiva, quem sabe, disputam a mesma posição, e hoje, por óbvio, Vila Sante titular no time do Grêmio. Tá aí uma situação interessante. O Lucas Leiva pode reaparecer como titular ou não? O que veremos, Diogo Olivier, de diferente nesse Grêmio domingo, 4 da tarde contra o Vasco? O Renato disse que vinha vendo jogos do Grêmio, que estava acompanhando. Todos os jogos. Toda a Série B, né? Ele viu, claro, né? Então ele viu que o Grêmio, o meio-campo tem que abrir com o Vidia Sante e Bitelo. O melhor momento do Grêmio foi com esses 2 jogadores, ele não vai trocar aí, né? Campaz não rende, ele conhece o Tassiano na função do Campaz, e ele vai jogar com o Biel, com o Guilherme, porque não tem o Ferreira e um centroavante. No jogo na arena, eu acho que é isso. A minha dúvida de verdade é como será fora de casa, né? O Renato disse, olha, eu não vou ter vergonha de dar bicão, de dar bico, de fazer um time mais forte defensivamente, né? Até como ele fez numa das passagens no Grêmio, né? Na terceira passagem era um time mais conservador, assim, né? Na segunda, 2013. Não, tem uma passagem dele, a segunda, perdão. A terceira é a vitoriosa, porque né? A primeira ele até tem que se expor mais, porque ele tem que atacar, porque ele estava na zona do rebaixamento. Então era um time assim muito limitado, mas ele atacava, sabe? Era Paulão fazendo gol de bicicleta, Diego Clementino, enfim, o Jonas e tal. Aí na segunda passagem ele acha um time com 3 volantes, né? Souza, Riveiros e Ramiro, isso. E é um time que faz muito 1-0, assim, era um time conservador. Não tinha o Grêmio que jogava por uma bola, lembra? Isso. E ele consegue resultado, é vice-campeão brasileiro. Me parece que dessa vez, fora de casa, o Renato não vai ter nenhum constrangimento de fazer isso. Inclusive contra o Sampaio Correia, que venceu ontem, né? E daqui a pouco, fora de casa, ele não vai ter constrangimento em de casa buscar é muito forte pontinho. Sampaio Correia. Não duvido. Muito bem, gente. Esportes ao Meio-Dia, dupla Grenal, Valéria Possamay, diretora deste programa, nesta quinta-feira, aqui em Esportes ao Meio-Dia, tem o patrocínio de quem, Valéria? Ferramentas The Tools, na mão de quem faz. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIERS, unir ideias, move o futuro, acesse ciers.org.br. Nossa equipe técnica tem Daniel Rodrigues, Sérgio Altenhofen, Augusto Silveira, Eduardo Polidori, Moavécia, Rodinei August e Christian Rafael. Intervalo, já voltamos. Prosalto acelera as ofertas para você fazer o melhor negócio. Concorra ao valor de um Mini Cooper elétrico e 20 viagens para Dubai com a Unicred. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. É com 2 S e N no final. Vamos com o Placar Gaúcha aqui no programa. Ontem, Libertadores da América confirmou a presença do Flamengo.
finalista da Libertadores, vai para sua terceira final de Libertadores nas últimas 4 edições, fez 2-1 no Vélez Sarsfield e vai enfrentar o Atlético Paranaense. Pela Copa Sul-Americana, também a definição do primeiro finalista, o Independiente Del Valle fez 3-0 no Melgar, 6-0 no agregado. Hoje tem o jogo da volta entre São Paulo e Atlético Goianiense, na ida 3-1 para o time de Goiânia. Lembrando que o placar gaúcho aqui no programa Valéria Possamay tem o patrocínio de quem? Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento para a Redmac, quinzena da reforma. Redmac, transforme seu lar em grandes ofertas. Valéria, o que é assunto no Twitter, hein? E ainda repercute, Gamba, o caso de assédio ontem sofrido pela repórter Jéssica Dias, da ESPN, e hoje pela manhã o Juizado Especial Criminal converteu em preventiva a prisão do torcedor, ele que o Marcelo Silva foi autuado ontem em flagrante por importunação sexual e está sendo encaminhado para o presídio no Rio de Janeiro. AGI Brasil, fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. E a Luíta, gente, pensou em perfis e acessórios de alumínio? A Luíta, há 20 anos construindo ao seu lado. Intervalo comercial e na volta ele estará entre nós. Pedro Ernesto Denardim, a sua opinião. Já voltamos. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui Valéria Possamay para... Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. E Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Alô, Pedro! Pois, indiscutivelmente, Felipe Gamba, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é um homem extremamente inteligente. Por quê? Porque, terminado o jogo em que ele foi eliminado da Copa Libertadores, ele reuniu seus jogadores no vestiário e fez uma, digamos, palestra, né? Dizendo que agora temos 13 decisões, que vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, que vamos isso, que vamos aquilo, que vamos não sei o quê. Acho extremamente oportuna essa palestra. Sabe por quê? Porque ele fracassou na Copa do Brasil, perdendo para o Atlético Mineiro, e na Libertadores, sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, sabidamente um time com muito menos recursos técnicos, mas que teve no Filipão uma estratégia que deu certo, que o Filipão sabe fazer, e por consequência ele não tem título até agora, ele precisa do Campeonato Brasileiro. Tem muita vantagem em relação aos demais, é verdade, e precisa mobilizar seus jogadores, nada de baixar a cabeça. Agora, ele divulgou, porque divulgar significa dizer o seguinte: viu, olha como ele faz. O Felipe Gamba, qualquer técnico faria a mesma coisa. Quando tu é eliminado de 2 competições e tu tens na mão um time com os investimentos que tem o Palmeiras, tu tem que mobilizar os caras pro único título que sobrou. E Campeonato Brasileiro não é pouco. E ele sabe disso. Então, ele não apenas fez a palestra, fez o que tinha que fazer, como divulgou para, digamos assim, parecer bastante importante diante de todos nós que observamos futebol e principalmente a torcida do Palmeiras. Fez bem, o Palmeiras vai adiante, vai ser campeão brasileiro, já pega o Juventude, já deve somar 3 pontos nesse final de semana, porque o Juventude, lamentavelmente, está indo para a Série B. Enfim, o homem não é bobo, Felipe Gamba, assim como tu, que é o verdadeiro professor, Felipe Gamba. Tava bom o carreteiro ontem lá, hein? Tava espetacular. Tu não imaginas a delícia. Tô esperando. A delícia do carreteiro. Tô esperando o carreteiro popular de Pedro Ernesto Denardim. Vamos fazer outro. Lá no sítio, daquele jeito. Vamos lá, vamos Um abraço, lá. te Tchau. cuida. Olha aqui, ó, Copa do Mundo, faltando 73 dias para a Copa, 73. Já tem a lista do Mineiro aí, ainda faltando não. 70 dias. Ainda não. Ainda não. Grupo Felite, KTO.com, Cressol, Tramontina, Lojas Colombo, Fruc, cartórios de protesto por falar em Copa. 2 ídolos hoje, 2 ídolos estarão reunidos lá no acampamento Farroupilha, 19 horas, no galpão da RBS. Um, José Alberto Andrade, e o outro, Mauro Moraes, cantor e compositor, é o cardápio do Zé. Compareça lá no acampamento Farroupilha. Esportes ao meio-dia vai ficando por aqui, vem aí na sequência o correspondente, logo depois tem o Sala de Redação. Ótima tarde de quinta para todo mundo, tchau!